Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como a pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs e que nos acompanham pelas redes sociais. O Evangelho de hoje, mais uma vez, mostra o momento em que João Batista aponta o Messias e diz que ele veio preparar o caminho com um batismo de conversão. Antes do batismo tomar a essência do que é o batismo hoje, João Batista foi usado para esse batismo de conversão, que em grego quer dizer metanoia, mudança de direção. O que seria conversão? Você, nós, somos bombardeados o tempo inteiro pela mídia, até nas escolas hoje, pelos amigos, de que é feliz quem segue os desejos do corpo. Prazer, honra, glória, poder. Mas a sociedade que hoje tem isso muito mais facilmente na mão, tem caminhado cada vez mais para uma depressão, suicídio, como nunca houve na história. Pessoas belas, bonitas, ricas, bem-sucedidas, suicidando. As mulheres que foram sempre induzidas a dizer que devem ser emancipadas do homem, hoje o que tem de mulher, juíza, médica, advogada, engenheira, chegando nos 40 anos, com um monte de diploma, dinheiro, mas frustradas, a tal ponto de se entregarem desesperadamente a qualquer homem, porque viram que tiveram sucesso naquilo que foram iludidas, mas fracassaram como seres humanos. Quantas pessoas eu atendo do Brasil inteiro com essas profissões que estão com relacionamentos abusivos, absurdamente abusivos. E eu tento tirar essas pessoas desses relacionamentos, obrigado, sem sucesso. Tamanha a dependência afetiva, psicológica com essas pessoas. Quantos adolescentes que estudam em escola bilíngue, que vão para a Disney todo ano, que um qualquer no TikTok ou nessas dark web da vida, são capazes de fazer seu filho abandonar a família, entrar em ideologias. Quantas vezes já atendi pais com crianças de 6 anos, dizendo que são homossexuais. Quando eu aperto, é alguém da internet, que tem mais poder de fala do que os próprios pais. Por quê? Os pais não rezam,
os pais não educam na fé. Educam para satisfazer o corpo, dinheiro. E isso deixa a alma, que tem um desejo infinito de ser feliz, vulnerável a qualquer um que lá fora seduza seu filho e sua filha. A gente tem o caso da Suzana Richthofen, uma menina de classe média alta em São Paulo, com a família aparentemente boa, mas não é suficiente. Família boa, trabalhadeira, tem que ser santa. Namora um cara qualquer e planeja a morte dos pais. Agora recente eu vi uma que colocou chumbinho na comida dos pais. Cada vez mais seus filhos, que não recebem a fé que deveriam, estão traindo os pais, a família. Estão sendo influenciados por qualquer um na rede, na internet. Por isso que o batismo tem que ser mudança de direção. Parem de se iludir com esse mundo. Vocês vão ser eternos frustrados. E eu agora vou aproveitar os primeiros dias que eu estou aqui, que eu não conheço quase ninguém, mas também vou falar depois. Eu só vou falar agora porque agora eu estou mais livre. Você que juntou dinheiro a vida inteira e está ficando velho, de que adiantou? Você perdeu quem você ama, seus filhos estão perdidos, já pensando na sua morte. E o que você tem de perspectiva no futuro? A não ser uma condenação por não ter tido a coragem de assumir sua fé cristã de verdade. Você que juntou tanta coisa e hoje nem consegue ir pela doença que você tem. Você não consegue ter seu filho em casa te visitando porque sua nora não deixa. Você tem filha que é maltratada pelo marido, você não sabe o que fazer. Você está idoso, seus filhos nem te visitam. O que adiantou a sua educação para ganhar dinheiro e estabilidade financeira? Para nada, a não ser um fim de vida terrível, como é sempre os mesmos fins de vida. Observem os grandões de Bom Jesus, que não são de igreja e não rezam, como morreram. Todos têm um fim de vida terrível. Por isso que o batismo de mudança de direção nós precisamos mudar a direção para o céu. Essa vida não tem sentido sem o céu. Você é criança, os outros têm que trocar sua fralda. Você tem que obedecer seus pais em tudo, dependente total. Na adolescência, você ainda não tem a liberdade que você queria. Muitas restrições. A idade adulta precoce, faculdade, dificuldade para quem pode fazer, né? Alguns nem podem, começa a trabalhar. Ilude com a faculdade, começa a trabalhar. Não tem condição de ainda ter uma eficiência como queria. Começa a ficar velho, já está melhor um pouco, começa a perder quem você ama. Mais um pouquinho, começa a perder a saúde. Não tem sentido se não for o céu. Agora, além da mudança de direção para o céu, o batismo após a paixão, morte e ressurreição de Jesus, o batismo infunde em nós o Espírito Santo. E aqui está a chave para viver nesse mundo feliz, mesmo com tantas provações. Entregar nossa vida ao Espírito. Ter uma vida de oração profunda. O chamado universal à santidade. A igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos. Nós todos somos chamados a ser santos, todos.
Satanás colocou na igreja a ideia de que santidade é para quem é perfeito. Não, santidade é para quem luta para ser uma pessoa melhor, morrendo para si mesmo e deixando o Espírito Santo agir. Aí sim, se a sua meta é o céu, quando você ficar doente, você não vai perder a esperança, porque a sua esperança não está nesse mundo. Os seus filhos que você educou na fé vão te tratar bem, vão cuidar de você. O filho que foi educado para ganhar dinheiro não cuida de pai doente, porque pai doente não dá dinheiro, nem mãe doente. Ou abandonam ou jogam no asilo. Calma. Teve gente que perguntou se colocar o pai ou a mãe no asilo é pecado. Depende. Às vezes realmente não consegue cuidar. É pecado se você abandoná-lo lá. Às vezes o asilo pode dar um suporte, mas muitos nunca nem vão visitar, porque você ensinou que é feliz quem ganha dinheiro e não quem vai para o céu. Então o batismo de João diminuiria 99% dos suicídios de hoje, que é a falta de sentido na vida. Não tem sentido essa vida sem Deus, sem o céu. Não adianta você achar que, claro, você pode se iludir nela por um tempo, mas vai chegar a sua hora que você vai ter que enfrentar os grandes problemas da vida, os maiores, que são doenças graves, perder quem te ama e a morte. E como é que você vai lidar com isso? Você nunca se preparou para isso. Deus não vai nos deixar sem essas coisas. Mas eu que sou padre, posso dizer a vocês, eu já atendi unção dos enfermos em 2 pessoas que têm câncer terminal. Uma que não reza, que não busca os sacramentos, que não é caridosa, e uma que é da igreja, santa. Mesmo que aparentemente são 2 pessoas com câncer terminal, são 2 pessoas completamente diferentes. Uma, eu me aproximei, estava desesperada, até segurou meu braço uma vez. A outra, dona de si, senhora, dizendo: padre, diga para Deus, ou Ele me cura para me devolver a saúde para eu trabalhar, ou que me leve hoje, sem nenhum medo de morrer. São 2 situações completamente diferentes, apesar de serem 2 pessoas com câncer terminal. Deus não nos livra do sofrimento, da doença e da morte, mas Ele dá a graça para suportar a esperança e a salvação. E a felicidade, assinem isso, anotem isso, a felicidade é um dom de Deus. Só os santos são felizes, mais ninguém, porque Deus faz feliz quem Ele quer, mesmo doente. Lembra daquela irmã argentina, do Carmelo, que estava com câncer, não queria nem usar morfina pela dor, e sorria, porque estava abraçada com Jesus. Nós vamos aprender nesse caminho de santidade, a escolinha da santidade, a deixar o Espírito Santo mover a gente, a nós mudarmos de vida, a nós sermos cristãos de verdade. Os primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, a missa, a oração. Por que que os pais perdem os filhos? E muitos pais não querem nem adotar filhos. Eu vejo uma resistência de muitos pais na adoção. Dizem assim: não, muitos filhos adotivos dão trabalho, eu prefiro não adotar. Gente, o problema não é o filho adotivo, é como ele é criado. Eu duvido que uma família que adotou uma criança, mesmo adolescente, que reza de verdade, que vai à missa, reza em família, que educa na fé, que pede para Deus para tocar o coração dos filhos, para serem santos, que rezam pelas vocações dos filhos, que são caridosos, eu duvido que tenha filhos adotivos que dê problema. Porque a maioria, pelo contrário, dizem que os filhos cuidam dos pais depois na velhice. Quantos e quantos testemunhos eu tenho de pais que são fiéis à igreja, que dizem: hoje o filho que mais me dá apoio é o adotivo. Mas hoje há um medo
Por quê? Porque os pais não educam, não rezam. Quantos pais colocam as mãos sobre a cabeça dos filhos e rezam por eles? Imagina se vocês rezassem todos os dias que os filhos fossem para a escola. Senhor, cuida do meu filho, lava com teu sangue, protege de todo mal, todas as armadilhas de Satanás, dê a ele a santa pureza. Quais são os pais que ensinam os filhos a rezar? 3 Ave Marias à noite pela pureza, por exemplo. Pelo contrário, já fica instigando o filho a perder a castidade. Claro que quando você faz isso, os demônios entram na sua família em todos os aspectos. Por isso que seu filho e sua filha casam mal. Ao invés de educar sua filha para ser santa, educa para ser, não vai depender de homem, vai ter o seu emprego. Aí as coitadas ficam com 40 anos sem ninguém, frustradas, carentes, se entregando a qualquer um, apanhando depois dos 40, que arruma qualquer pessoa para ter uma família, eu quero ter um filho, ou então vai pior ainda, faz fertilização in vitro. Fertilização in vitro é um genocídio. Genocídio, são vários embriões que são congelados. Você vai induzindo sua filha cada vez mais a ser triste, frustrada, porque se iludiu que ser emancipada, ter dinheiro, faz feliz. Nós temos urgentemente que mudar de direção. Nós temos que ser santos, de oração, caridosos. Larga de ficar juntando. Eu não estou falando que você não possa ser prudente, né? Mas para que ficar juntando 10, 20, 30 apartamentos? 1.000 alqueires de soja, 2.000, 3.000. Você só vai acumular mais peso na sua alma. Se você já tem estabilidade, ajude quem precisa, né? A igreja, com dízimo e oferta, o pobre, alguém da sua família. E você vai ver a alegria que brota do céu. A alegria mais em dar do que receber. Atos dos Apóstolos 20. Não é isso? Nós temos que mudar a mentalidade. Ser santo é para todo mundo. Eu vou ser santo como padre, servindo como padre, e vocês como leigos, servindo na família, sendo bons pais, mães, filhos, avós, no trabalho, sendo honesto, fazendo por amor a Deus, querendo que o trabalho te faça, oferecendo a fadiga do trabalho, a santificação do trabalho, né? O chamado universal à santidade. Encorajem seus filhos a serem santos, e você nunca vai perder seu filho. Dê a eles a disciplina, a correção, né? Ensina sim a trabalhar desde cedo. Existe uma corrente aí para que filho não deve, criança, mas claro, explorar é outra coisa, mas ensinar a trabalhar, a dividir tarefas em casa. Isso é mudança de direção, é priorizar as coisas. Deus não pode ser trocado por nada. Até tem uma música do Frei Gilson, que Deus não aceita o segundo lugar, não tem? Algo assim. Ou ele fala na música. Qualquer coisa é suficiente para trocar a missa. No domingo, ou no sábado à tarde, qualquer coisa. Deus não pode ser trocado, nem por um cruzeiro. Ah, mas o cruzeiro, eu estava no cruzeiro, não tinha missa. Então não vai no cruzeiro. Desde quando você vai morrer de não ir no cruzeiro? Ou então você arruma um cruzeiro de segunda a sexta. Ou leva um padre para celebrar a missa para você. Quem mandou vocês não ter filho padre? Quando eu viajo com a minha família, eu celebro a missa. Mas vocês não têm nem filho direito. Não educa para discernir qual é a vocação. Gente, se nós soubéssemos o que é uma eternidade, a gente não brincaria com Deus. A vida eterna é eterna. E tem gente que fala que o inferno é porque Deus é mau. Não tem inferno porque Deus não é mau. Não, o inferno é porque Deus leva a sério a sua decisão. Você o coloca em primeiro lugar, você vai estar para sempre com Ele, é o céu. Se você prefere trocá-lo por outras coisas, você vai estar para sempre longe dele, que é o inferno. Entenderam? Então, por favor, nesse dia de hoje, repense a sua vida.
juntar dinheiro, simplesmente, não é sucesso. Me dá uma ojeriza quando eu digo, fulano está bem, o povo já pensa que é rico. Bem é quem está em paz interior, em paz com o seu Criador, mesmo que as coisas não vão bem financeiramente. Se você está bem com Deus, confiando na providência, você é um de sucesso. Quantos agora, está uma pandemia de maridos matando esposa e suicidando, ou matando filho, por desespero. Quantos pais que achando que fazer medicina resolve o problema do seu filho, você pode morrer em paz. Quantos pais eu atendi com os filhos em depressão, saindo da faculdade, com esquizofrenia, com droga, com tentativa de suicídio, com sexualidade desregrada, porque a faculdade, a maioria delas hoje, vão fazer seu filho entrar em ideologias aí que destroem a humanidade deles. E aí o pai trabalha até tarde, a mãe para pagar a faculdade, os dois nem se veem. O fim da família é o filho da faculdade com droga, os dois traindo um ao outro, esfriando o relacionamento, porque ficam trabalhando até tarde para pagar a faculdade para o filho, separa a família e vira uma bomba. Por quê? Porque não houve a metanoia, mudança de direção. E eu digo, repito, como eu não conheço ninguém, eu falo de boa. Pode ficar com raiva. Mas se você educou seu filho só para fazer medicina, engenharia, e não educou para ser santo, você é fracassado, fracassada. Você vai pagar um preço caro por isso, mais cedo ou mais tarde. Já agora, ou nos casamentos, ou no futuro. Você é um fracassado. Ou nós educamos os filhos para serem santos, ou vocês não serviram a nada. Serão palhas secas, que serão queimadas no final dos séculos. Porque o dinheiro que seu filho está ganhando, a sua filha, não garante uma vida plena e eterna. Olha aí, os grandões. Já citei aqui o Schumacher. Na hora que ele estava curtindo a vida, com seus 40 e poucos anos, um acidente de esqui deixa ele acamado há quantas décadas? Sei lá, muitos anos. Não adianta. O Steve Jobs, um câncer de pâncreas, derrubou um dos homens mais poderosos do mundo. Que adianta, gente? O que adianta? Vaidade da vaidade, tudo é vaidade, né? Se nós não usarmos, eu não estou falando que todos não. Pode ter a sua empresa que prospere, você pode ter a sua fazenda que prospere, mas você tem que rezar, você tem que buscar os sacramentos, você tem que educar seus filhos para ser santos, você tem que ser caridoso, senão você não serve a nada, a não ser jogado junto palha para ser queimado, você e sua família inteira. Isso é importante, gente, porque às vezes eu vejo que muita gente vê a religião como se fosse assim, eu vou lá para me sentir bem, eu gosto de me sentir bem lá. Ah não, o padre Pablo fala muito violento, eu gosto de uma religião para sentir bem, New Age, eu amo todas, né? Isso não é a verdade, isso é uma falsa caridade, desvinculada. A verdade é que nós temos que sermos violentos. O reino dos céus é dos violentos, não é violentos com os outros, violentos consigo mesmo. Nós temos que sermos violentos contra os nossos desejos, que são de acúmulo de bens, de prazer, adultério, pornografia, fornicação e assim por diante. Bem, está aí, gente. Sempre há tempo de mudar. Padre, eu já criei meus filhos erradamente, já estão perdidos, já a nora já dominou meu filho, meu genro já está maltratando minha filha, já estão morando longe, e agora?
agora abraça as consequências, mas mude de vida hoje e peça para Deus tirar um bem de todo o mal. Depois do leite derramado, Deus ainda pode tirar um bem de um mal. E se você ainda não tem filho, está com seus filhos pequenos, mudem de vida. Os maridos, cheguem mais cedo em casa, não chega tarde quando os meninos já estão dormindo. Reza o terço quando chegar, ame seus filhos, gaste o tempo com eles. Não coloca no quarto PlayStation, computador, para ficar livre deles. Porque isso vai gerar um preço caro a pagar depois. Já chegue e amem. Gaste o tempo com o esposo, com a esposa. Façam caridade, rezem. Busquem a confissão, os sacramentos. Bem, como dizia aquela frase que todo mundo conhece: quem avisa, amigo é. Se vocês não seguirem o que eu estou falando, vocês vão sofrer até zunir. E ainda vão para o inferno. Não tem solução para outro, não tem outro caminho. Mas se vocês decidirem hoje mudar de vida, vocês vão ser felizes, mesmo sofrendo, mesmo morrendo, e principalmente depois da morte. A opção está na mão de vocês. Se vocês querem uma ajuda bem forte, busquem a intercessão de Nossa Senhora no Rosário. Santa Rita, que soube abraçar a cruz, né? E busquem ajuda nos sacramentos, com o padre, nas amizades boas. E eu tenho certeza que vocês vão ser famílias felizes, não sem sofrimento, não sem quebradeira às vezes, Deus permite, não sem doença, mas felizes por dentro, com o céu aberto, né? Como Santa Rita fez: prefiro meus 2 filhos mortos aqui na minha frente, do que mortos para a vida eterna. Essa sim é uma santa de verdade. Que ela interceda pela nossa tibieza, mornice, pela nossa hipocrisia, para que possamos mudar de vida e sermos realmente filhos e filhas de Deus. Assim seja.